Olá, meus amigos cafeicultores, profissionais do agro, estudantes e apreciadores de um bom café. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Por aqui, correndo tudo bem. Hoje, com a presença ilustre do meu amigo, o meu mentor, de todo o processo que nós estamos vivendo até hoje, com o Café Além da Xícara, um dos fundadores também do Café Além da Xícara, deu início lá atrás, meu amigo e um excelente profissional, Lucas Ávila. Doutor, brigadão por você estar compartilhando esse momento comigo aqui. Eu que agradeço, viu, Léo? Feliz demais da conta de você estar comigo. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso e você, com todo esse conhecimento que você tem, essa formação que você vem trazendo para a gente, eu tenho certeza que vai agregar muito para os nossos consultados, para os nossos cafeicultores e os nossos assistidos, né? Obrigadão, sei, pela oportunidade de nos dar o privilégio do seu conhecimento aqui. Isso, Léo, eu fico lisonjeado aí de estar com a turma. Excelente dia a todos. E quero agradecer demais, Léo, te parabenizar pelo seu trabalho, excelente trabalho que você vem realizando, mostrando coisas que há muito tempo, a gente discute na cafeicultura e você tem trazido à tona muitos temas importantes que eu tenho certeza que está incrementando muito a produtividade de todo mundo aí. Obrigado, doutor. O intuito é esse, não é nem incrementar tanta produtividade, é trazer rentabilidade para o nosso cafeicultor, que é o mais importante. Para. Pessoal, eu sei que tem certeza que esse vídeo é um vídeo mais longo, de 40 minutos, então com 5 minutos pela experiência que eu tenho, você vai desativar esse vídeo. E eu não quero que você faça isso, eu vou te falar o porquê. Ninguém chega a lugares diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Dentro da cafeicultura, dentro da agricultura, até 4, 5 anos atrás, tudo que a gente fazia dava certo. E infelizmente hoje as coisas não estão bem assim, Eu acredito que assim como a gente aqui, você também não está colhendo a mesma quantidade de café que nós colhíamos há 4, 5, 10 anos atrás. Isso tem limitado demais a nossa rentabilidade dentro da cafeicultura. E eu preciso te chamar a atenção, pessoal, porque esse vídeo de hoje é um vídeo focado na base, Aquela receita de bolo que a gente sempre fazia, o pessoal ia na cooperativa, na revenda, comprava 1 tonelada de formulado do 200520 e aplicava em toda a lavoura. Infelizmente hoje, se a gente continuar dessa forma, nós estamos fadados cada vez mais ao insucesso. A gente atribui sempre a baixa produtividade a fatores climáticos e intempéries climáticos. E realmente isso colabora muito para a nossa baixa produtividade. Mas se a gente não nos atentar para a base, que é o que a gente tem que fazer bem feito, e cada vez mais segmentar a nossa lavoura, pedacinho por pedacinho, ter essa sensibilidade, dificilmente nós vamos conseguir ter rentabilidade e permanecer no nosso negócio, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Então esse vídeo fica até o final nele. Se você tem realmente interesse de fazer algo diferente dentro da sua propriedade, dentro da agricultura e contribuir com o nosso futuro, que esse é o nosso objetivo, contribuir para as pessoas que estão vindo, fica até o final dele e assista esse vídeo com muito carinho, de coração aberto, de mente aberta. Nós temos que sair fora da caixinha. Muita gente nos questiona em relação a essas recomendações pesadas de calcário. Eu te garanto, quanto mais calcário, menos adubo a gente tem trabalhado. O adubo está tão caro, o insumo está tão caro, então se a gente não mexer na base, realmente a gente não vai ter sucesso. Faça a base bem feita, seja essa base de calcareamento, seja a base do sistema de gotejamento. O produtor hoje, o cafeicultor que investe num sistema de gotejo visando custo-benefício, dificilmente ele vai ter sucesso. A gente tem que investir num sistema de gotejo visando a eficiência agronômica, a adubação da mesma forma. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser muito proveitoso e você vai tirar muito proveito realmente e combinar com o nosso intuito final, que realmente é rentabilizar e prosperar a cafeicultura. Tá bom? Segue o vídeo. E logicamente, essa conversa nossa aqui hoje, pessoal, parte do pressuposto, mais uma vez, do básico bem feito. Fazer mais com menos. O Lucas hoje está vivendo uma realidade bem diferente da nossa aqui, Ele teve a oportunidade de migrar para o estado do Goiás e faz hoje uma região ampla, Lucas? Mato Grosso, Tocantins, Pará, Piauí. E é para usufruir desse conhecimento que eu convidei o Lucas para bater esse papo com a gente, porque é através desse conhecimento que ele está obtendo lá que a gente tem agregado muito para os nossos consultados aqui nas nossas consultorias, que é realmente mexendo na base, doutor? Fala um pouquinho disso para a gente, dessa vivência que você está tendo lá. Ô Léo, excelente, obrigado aí pela oportunidade. Bom, foi um desafio muito grande a gente sair daqui dessa nossa região. Você pega uma região que é um fenômeno para a agricultura, A gente tem limitações hídricas, temos dificuldades,
Mas quando você fala assim das dificuldades, quando a gente vai para um estado igual Piauí, Tocantins, são uma região muito mais baixa, muito mais quente, déficits hídricos, assim, que é certo que vai acontecer, com uma frequência grande, uma intensidade normalmente grande, e a turma tem produzido, sabe, Léo? Então, é isso que eu gostaria de trazer um pouquinho hoje aqui, a gente bater um papo sobre por que essa turma tem produzido lá, naturalmente as anuais, né, soja, algumas regiões fazem milho, sim, e o que a gente poderia, né, trazer para a cafeicultura, né, dentro desse básico bem feito, que é um conceito que eu concordo muito com você. Tá certo. Vamos falar inicialmente então da base mesmo, que é a calagem, né? A gente tem trazido para os nossos consultados aqui uma quebra de paradigma muito grande, né? A gente sempre bateu nessa tecla e esse conhecimento quem trouxe para mim foi você, né? Eu sempre falei isso para todo mundo. Nós trabalhamos juntos na ICL, atual ICL hoje, o Lucas ainda está como membro da ICL, né, doutor? Fazendo um excelente trabalho nessa região que ele atua hoje. E toda essa base de conhecimento que eu trago para a cafeicultura partiu do Lucas, né, da empresa que nós compartilhamos esse trabalho juntos. E a calagem realmente foi uma quebra de paradigma muito grande, porque a vida inteira dentro do nosso conhecimento, né, doutor, a gente sempre ouviu falar que calcário prejudicava a planta, o excesso de calcário, caso aconteça no solo, era muito difícil da gente tirar esse excesso, e a gente vê que esses excessos hoje estão cada vez mais e mais distantes da nossa realidade, né? O solo, o tipo de solo que nós temos aqui, né? Pelo tipo de solo que você tem convivido lá. Fala um pouquinho disso para nós, desse conhecimento da calagem, da realidade que você tem vivido lá, Lucas. Léo, excelente. O que a gente tem vivido lá? Muitas regiões de abertura ainda. E é muito curioso, porque hoje um produtor lá, quando ele vai abrir uma área de soja, ele investe bem, né, principalmente em perfil de solo. E esse é um ponto muito relevante, que às vezes eu gostaria de trazer um pouquinho mais para a gente discutir aqui. Hoje um produtor lá, um solo que para nós aqui é um solo que tende a arenoso, um solo talvez no máximo textura média, até na melhor das hipóteses seus 30% de argila, ele tem feito a abertura da área, Léo, com mais ou menos umas 10 toneladas de calcário por hectare, em torno disso. Né? Isso numa textura arenosa. Uma textura média, vamos dizer assim, né? Mas também até mesmo num lugar mais arenoso. Quando eu falo assim, eles estão fazendo em torno de 8 a 15, depende do nível de investimento, de 8 a 15 toneladas de calcário por hectare, incorporado então a 40 centímetros, né? Isso daria então aí para nós, se a gente for pensar por camada, mais ou menos de 5 a 7 toneladas, né, de calcário por hectare. E um ponto importante, incorporado muito bem até a camada de 40 centímetros. Usada aí a grade de 42 polegadas, que é muito comum. E, claro, naturalmente usando tratores, né, e equipamentos muito robustos. Mas, além do calcário, fazendo o gesso, né, fica aí entre 1, 2 até 3 toneladas de gesso por hectare. E aí fazem também uma correção, adubação fosfatada corretiva, em geral 100 kg de P2O5 por hectare, numa média, né? E aí, Léo, incorporando, né, esses pontos, talvez o P2O5, muitos incorporam numa camadinha um pouco mais superficial, até no máximo 10 centímetros, alguns fazem a opção de fazer na linha mesmo, que também é uma excelente opção. Mas o que eu vejo muito, sabe, Léo? Essa questão de fazer uma calagem bem feita, um condicionamento também do solo bem feito com gesso. Isso tem feito toda a diferença para a produtividade lá. E quando a gente vem para a região, a gente nota assim que ainda nós temos uma limitação muito grande com o uso do calcário. Exatamente. O que eu vejo assim hoje como uma grande oportunidade na cafeicultura? Principalmente nas áreas de renovação, né, as áreas de renovação, a gente sabe que aí já é uma área que muitas pessoas já têm um bom teor ali, que veio do residual dos 15 anos de cafeicultura, ou nas áreas também de abertura, Léo, que quem vai começar a cafeicultura, numa área que não fazer uma correção bem feita. Né? Eu acredito muito nesse investimento, é um investimento que vai te poupar muito dinheiro lá na frente. Quando a gente pensa na cultura que vai ficar aí seus 15, 16 anos, vale muito a pena. E quando a gente pensa num condicionamento, numa correção bem feita, muitas vezes a gente coloca na conta assim, mas só para suprir cálcio, magnésio? Não, na verdade, você está suprindo a planta de água. E esse que é o detalhe importante. E hoje, que valor que não tem a água? Né? A gente vê aí hoje o sistema de irrigação nosso aí, como que tem feito a diferença na região. Então, esse aqui é o grande ponto. Você ter teor de cálcio e magnésio adequado no perfil,
para a raiz ela aprofundar e você conseguir obter água de camadas mais profundas. Esse é que é o grande detalhe que tem feito a diferença por lá. Na cafeicultura, a gente tem uma certa limitação, por muitas das vezes a gente não conseguir incorporar esse calcário, que é o caso das lavouras já implantadas, né? Mas eu falo para vocês hoje com propriedade, pessoal, inclusive estou montando trabalho já para demonstrar isso aí cientificamente, que essa limitação também de incorporação no café, a gente quase não está tendo ela mais, doutor. A gente tem trabalhado com níveis aqui de cálcio e magnésio, buscando sempre 4, 1,5 de magnésio, e isso exige realmente umas doses bem elevadas de calcário. E a gente tem feito isso de forma muito satisfatória. Quando eu faço esse calcário, por exemplo, eu trabalho com 5, 6 toneladas de calcário na faixa hoje. Ah, Léo, isso é de um ano para o outro? Não, tem áreas que eu já trabalho dessa forma, pessoal, há 5, 6 anos. E os resultados que nós estamos tendo, justamente pelo Lucas falou, o aproveitamento da água, o aproveitamento de nutrientes tem sido extremamente satisfatório. E, logicamente, quando eu tenho um melhor aproveitamento, eu tenho também uma otimização de custos. Porque o que nós temos hoje no nosso solo, nós temos teores elevadíssimos de cálcio, de potássio, né? E um desequilíbrio muito grande entre esse potássio e principalmente o magnésio. Quando eu forneço a calagem para uma calagem bem feita, dessa forma, tirando aquele mito do V%, que mais à frente a gente vai falar o que realmente compõe o V%, e talvez o que não seria ideal a gente fazer conta de calagem através das V%, isso é uma observação, a gente consegue realmente propiciar um aproveitamento desses nutrientes fantástico, que é o que eu estou tendo hoje. A base nitrogenada, talvez, não tem correlação demais. Eu estou trabalhando aí com produtividades elevadíssimas com a base nitrogenada bem baixa, porque você realmente propicia uma zona de sistema radicular muito mais ampla e a planta tem acesso a muito mais nutrientes, né, de forma muito mais satisfatória. Eu acredito que o que esteja acontecendo com vocês lá seja isso. E na cafeicultura eu queria muito desmistificar isso também, porque na vida inteira nós tivemos muito medo de calcário. Então, trazendo essa realidade que o Lucas tem vivido lá, e a gente hoje vive aqui na cafeicultura, e tem muitos consultados nossos também que trabalham com cereais, tem feito dessa forma e realmente tem dado um resultado fantástico, sabe? Não, perfeito, Léo. Eu até trouxe uma informação aqui, eu estou até colado no celular para garantir que eu não vou errar. É um dado muito interessante que mostra o seguinte: quando a gente faz um preparo convencional do solo, né, incorporando aí com a grade, com o arado, né, na época, em um ano, seu calcário vai reagir 50% da quantidade que você aplicou. No segundo ano, vai reagir os 30%. No terceiro ano, vai reagir os últimos 20%. Quando você faz ali num plantio direto, que seria um pouco mais similar ao que a gente vive na cafeicultura, a gente vai ter a reação de 20% no primeiro ano, 20% no segundo, 20% no terceiro e 40% nos outros anos. Então, daquilo que se aplicar, basicamente vai ficar 20% para reagir. E por que isso acontece, né? O calcário ele tem uma característica muito interessante, que ele chega a um certo ponto que ele tampona ali, é difícil de passar de um certo ponto da reação. A gente fala o seguinte, que a partir do pH 6,61, o carbonato de cálcio ele diminui drasticamente a sua reação, né? Ou seja, a solubilização liberando cálcio. Perfeito. E o carbonato de magnésio é 6,11. A partir de mais ou menos 6,11 carbonato de magnésio, ele diminui drasticamente a reação. Então, isso aí se torna dois gargalos, né? Primeiro, porque a gente aplica muita quantidade, mais ou menos 20% daquilo vai reagir, no entanto, eu estou aplicando numa camada que já está uma camada bem corrigida. Se a gente fazer uma análise estratificada aí do café, você vai ver que do 0 a 2 centímetros ali vai estar um pH muito próximo, muito mais corrigido do que de 10 a 20. Perfeito. Então, isso implica a gente, sempre que tiver a oportunidade, né, quem for renovar uma lavoura, fazer, de fato, uma correção bem feita. E a gente sabe, né, assim, que, em geral, às vezes a pessoa tem até uma condição de falar, não, eu tenho dinheiro para fazer 10 hectares bem feito. Mas a tentação chama para fazer 15 mais ou menos. É o caso da irrigação, né? Então, esse é um grande gargalo. É claro, o produtor melhor do que ninguém sabe fazer as contas, sabe onde o calo aperta. Mas é um ponto para a gente refletir. Às vezes vale a pena a gente fazer melhor e mais bem feito, né, do que a gente investir e ficar mais ou menos. Meia boca, né? E por que eu tenho assim aprendido isso naquela região, aquela região norte-nordeste, que eu acho muito interessante? Porque lá se o produtor não fizer bem feito, ele vai quebrar. Justo. E aqui, às vezes, o produtor, quando ele faz mais ou menos, ele não quebra, né? Ele não quebra, mas ele poderia, deixa de ganhar muito, de otimizar muito o solo dele, a terra dele. Justamente.
né, a própria fazenda. Então esse é um gargalo grande que a gente vive. Um outro limitante também que nós temos aqui, o Lucas, e a gente tem sempre batido nessa tecla, isso sim, nós temos trabalhos para comprovar isso. Esse ano agora nós fizemos um trabalho, conduzimos um protocolo em relação ao subsolar. Nós estamos com um problema seríssimo de má estruturação dos nossos solos aqui, principalmente lavouras de renovação, quando a gente, né, planta café em cima de café. É uma tecla que a gente vem batendo direto e realmente é um gargalo muito grande. Qual que é a possibilidade que nós temos de melhorar isso? Fazendo a subsolagem. Porque muitas das vezes chega num nível de compactação tão alto que as plantas de cobertura, como o braquiário e os mix de cobertura, não conseguem fazer esse trabalho para a gente. No meio da rua, sim, mas debaixo do pé de café, que é onde realmente desenvolve toda a microbiota, todo o sistema radicular, isso se torna quase impossível. E esse ano, pessoal, estou trazendo um dado para vocês aqui inédito, né? Numa dessas áreas que nós fizemos a subsolagem, nós conduzimos um trabalho durante todo o ano, e nós tivemos um incremento de produtividade, pessoal, só com a subsolagem nessa área específica, mais o incremento de plantas de cobertura, de 9,6 sacas de café a mais, trabalhando apenas com a subsolagem e uma correção bem feita. Nessa área, com níveis que estava com níveis de cálcio e magnésio, cálcio abaixo de 1,8, se não me engano, e magnésio abaixo de 0,5, eu trabalhei com 6 toneladas de calcário, fizemos a subsolagem a 20 centímetros do tronco, e depois implementamos a braquiária no meio da rua, nós tivemos um incremento de 9,6 sacas. Então nós temos sim essa possibilidade de fazer essa incorporação do calcário nessas áreas já em produção através da subsolagem. Eu posso fazer o calcareamento, faz a subsolagem, incorpora esse calcário e depois se agradeia. Então hoje sempre existiu essa possibilidade, mas a gente está mais uma vez desmistificando a questão da subsolagem. Aí você vai me perguntar, Léo, mas subsolar o café, depois eu vou ter trabalho para coletar o café do chão? Pessoal, não existe almoço de graça, né? Tudo tem um preço. Nessa área que nós colhemos 9,6 sacas por hectare, você acha que o produtor está achando ruim de deixar meio saco de café no chão? Né? Então eu acredito que tudo tem seu preço, mas realmente nós estamos vivendo um momento ímpar dentro da nossa realidade aqui, dentro das nossas consultorias, realmente fazendo esse básico bem feito, sabe, doutor? Com certeza, Léo, eu concordo. E novamente a subsolagem, ela vem para tirar um outro problema para o crescimento do sistema radicular. Justamente. Que é a dificuldade da própria raiz crescer. Então, é muito interessante, hoje, para quem está na cafeicultura, às vezes já ouviu falar do SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil. Tem materiais muito interessantes do SESB, relacionados à soja. E em 2016, até um grande amigo, Rodrigo Lima, que ele teve a oportunidade de trabalhar junto com outros colegas do SESB, e lançaram um material que foi muito interessante, os 5 fatores que mais impactam na produtividade de soja. Eles elencaram o primeiro fator, que era resistência física, né? Resistência à penetração. E essa é uma análise que é muito interessante da gente fazer, porque uma vez que você tem resistência física, você não tem crescimento do sistema radicular. Justamente. Né? Não tendo crescimento do sistema radicular, dificulta acesso à água, não tem acesso à água nutriente, né? Naturalmente a planta precisa de passar água dentro dela, não sei se todo mundo sabe, mas 95%, 98% da água só passa pela planta para sair pelo estômago, para esse estômago ficar aberto para entrar o CO2 e fazer fotossíntese. Perfeito. Então, já com essa primeira resistência, já é um grande gargalo. E eu concordo plenamente, tem que avaliar. E uma sugestão, né? Sempre fazer uma avaliação bem feita, porque hoje a gente está vendo o preço do diesel como é que está. Justamente. E o que às vezes a turma faz avaliação com penetrômetro, penetrógrafo, em geral fazendo um solo um pouco mais seco, o ideal é sempre fazer na capacidade de campo. Justamente. Né? E avaliando ali como que está em megapascal. Eu tenho uma referência aí mais ou menos de 1,5 megapascal, 1,2. Às vezes alguns trabalham com um pouco menos, um pouco mais, mas numa base. Eu não sei se você tem trabalhado com essa base, mas é só uma ideia aqui. E aí fazer essa análise na capacidade de campo. Porque se o solo estiver tendendo a ficar, não tiver um pouquinho seco, vai te induzir a fazer uma subsolagem que às vezes não teria necessidade. Ou se tiver também muito úmido, vai estar muito macio, vai penetrar fácil demais e aí te induz a não fazer. No caso nosso do café, o que nós fizemos no ano passado? Eu, o Otávio, que está com a gente, que esteve comigo o ano passado, nós fizemos análise indeformada, onde a gente avalia a densidade do solo, que também foi um parâmetro muito bacana. Melhor ainda, viu? Nós abrimos muitas trincheiras e é assustador, pessoal. Nós tivemos aí análises indeformadas e com a compactação até 60 centímetros abaixo do solo. Aí o pessoal chega nessa época agora, o café começa a sentir demais da conta, o estresse, as lavouras carregam bastante,
Aí todo mundo, eu adubei pouco, eu adubei de forma errada, ou até culpa o consultor. Ó, que você vai entender o problema mesmo, é tudo culpa de um sistema mal condicionado. Quando você tem acesso à água e à raiz, pessoal, tudo facilita, né, doutor? Esse ano agora nós tivemos consultoria que nós assumimos, lavoura de primeira safra, não tinha como nós fazer mais nada, o café está quase morto. Você vê, o café lá, o café deu 70 sacos, que era para ficar inteirão, está quase morto. Por quê? Não teve esse condicionamento do sistema radicular. Se você não tem isso, você não tem aproveitamento de quase nada. E outra coisa também, a questão dessa otimização que você falou da água também, cada vez mais nós temos uma escassez hídrica, né, no nosso sistema como um todo, e cada vez mais a energia está mais cara. Então, quando você tem um solo bem condicionado, você tem uma capilaridade da água excepcional. O aproveitamento da água também, nutrientes, é muito melhor, muito maior. Então, vale a pena refrisar isso também, né? Com certeza, Léo. E assim, o que vai... Então, tá comentando aqui a questão do SESC. Primeiro fator, impedimento físico, evitar impedimento físico. Segundo, cálcio e magnésio em profundidade. Né? São os dois fatores que restringem aí a planta a obter água. E aí a gente vem para uma realidade nossa aqui, Araguari, Monte Carmelo, cada vez mais patrocínio também, lavouras muito irrigadas, né, com gotejo. Só que a gente tem uma limitação que eu sempre falo muito dessa limitação. A gente vai fazer uma fertigação, agora você está desmistificando um fator muito interessante, que é essa questão, como que está essa eficiência, a uniformidade dessa irrigação, que normalmente está muito ruim, né? Às vezes a pessoa colocou o sistema de irrigação 10 anos atrás e nunca fez uma avaliação do sistema de irrigação. Vamos comentar isso hoje mais cedo. Então, esse é um ponto chave que seja comentado. E o outro ponto que eu gostaria de realçar é o seguinte, nós estamos colocando a água num lugar onde está muito difícil para a raiz acessar em geral. Por quê? Porque eu estou fazendo a fertigação com meu cloreto de potássio, com índice salino de 116, né? E com às vezes com a minha ureia do meu índice salino ali de 75. Né? Se alguém, por aventura, usar o nitrato de amônio, por aí é 104, só de curiosidade. Exato. O que é isso? Esse índice ele é relativo ao nitrato de sódio, que é 100. Nitrato de sódio. O cloreto de potássio tem 116. E é muita coisa, né? E além disso, então a gente está trabalhando com fertilizantes que têm potencial de salinizar aquele meio e também acidificar. Né? O potencial de acidificação da ureia é muito grande. Então, a tendência é que aquele bulbo, né, dali do gotejo vai ficando salino e ácido. Entendi. Justamente dificultando o acesso da água da raiz. E esse é um grande gargalo, sabe, Léo, que além da gente, às vezes, não estar ajudando com um perfil bem feito, a gente está atrapalhando fazendo essa salinização e acidificação dificultando o acesso da raiz. E o mais importante de tudo, né? Quando eu acidifico ou salinizo o meio, o que eu vou atrapalhar? A vida microbiana do solo, que é importantíssima também nessa sequência aí de fatores, né, que culminam, logicamente, para a menor absorção de água e nutrientes da planta também, né, doutor? Um assunto tão em voga hoje. Então, nós temos que realmente atentar para esses quesitos, atentar para essa base bem feita, né, pessoal? E eu queria aproveitar a presença do Lucas aqui também. Tem algum outro fator do SESC que você queria frisar? Léo, o que eu gostaria de comentar, assim, se puder deixar mais uma mensagem, né? Aquela mensagem que você comentou sobre o teor relativo. É muito comum na cafeicultura a gente falar relativo. Minha saturação por base está 70%, meu potássio está 5% da CTC. E é um ponto que eu gosto muito de alertar, porque é o seguinte, essa é uma comunicação, ela é interessante, muitas vezes regionalmente ela faz sentido, Justamente. mas sempre que a gente pensa no relativo, a gente tem que tomar cuidado, porque 5% ou 70% da conta do presidente é uma coisa, né? 5% da conta do assalariado é outra coisa. Justamente. Então, se eu fizer 5% da CTC, quiser suprir com 5% da CTC num solo lá de Santa Catarina que tem 16 centimol de carga por decímetro cúbico de CTC, eu quebro o cara. Justamente. Eu quebro o produtor. E se eu fizer lá em Roraima, que tem 2,45 centimol de carga por decímetro cúbico de CTC, a pH7, eu não faço nem para o fumo. Então, esse é um ponto que a gente tem que atentar demais. É claro, eu coloquei duas médias assim, muito discrepantes, né? duas realidades muito discrepantes. Quando a gente vem para cá, eu sei que a nossa CTC ela fica numa faixa mais mediana, de 7, 8, 9. Mas assim, é só para a gente atentar a esse ponto, porque muitas vezes você está colocando 70% da sua saturação por base lá na forma de cálcio, magnésio, e ela não está sendo suficiente. Então, o que eu tenho trazido bastante assim, para a gente levar em consideração? Leve em consideração o teor absoluto de cálcio e teor absoluto de magnésio.
né? Vamos trabalhar então, eu preciso de 3 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio e 1,5 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio. Então, assim, trabalhem com o teor absoluto, né? E o relativo é interessante, mas tomem cuidado com o relativo. Justamente. Outro fator importante, pessoal, que nós aprendemos também nas faculdades, é fazer cálculo de calagem através do V%. Como o doutor falou, 60%, 70%, eu quero 80%, mas aí vem a questão, o que compõe o nosso V%? Cálcio, magnésio, potássio e sódio, correto? O que nós temos aqui na nossa realidade? Potássio extremamente elevado. Então, muitas das vezes eu pego um V% ali de 60%, 65%, mas o que está levando esse V%, pessoal, é o potássio, não é o cálcio e magnésio. Quantas e quantas áreas nós já assumimos agora, o pessoal fica 3, 4, 5, 6 anos sem jogar calcário, doutor, porque avalia somente o tal do V%, rapaz. E isso é crítico. Aí você vê aonde nós estamos limitando a nossa produtividade realmente na base. É o que a gente tem tentado levar esse conhecimento para o pessoal aqui da região, porque isso aí vem, das premissas básicas. Fazer uma boa interpretação da análise de solo é crucial para que a gente possa evoluir. Não adianta nada eu pensar numa cafeicultura tecnificada se eu não estou sabendo fazer a base. E esse é o nosso desafio aqui, essa é a nossa proposta, trazer esse conhecimento para que todos nós possamos crescer junto, e realmente tornar a cafeicultura sustentável e rentável, porque caso contrário, não tem essa possibilidade. Léo, só comentando do magnésio, o magnésio ele é um desafio para a agricultura no geral. Eu vejo assim que o magnésio, de fato, ele é desafiador, porque basicamente a fonte que praticamente fica viável é o carbonato ou o óxido de magnésio. Justamente. E como nós falamos, ele diminui muito a reação pH 6,11, enquanto o carbonato de cálcio vai até 6,61. Exatamente. Então ele já para um pouco antes. A rocha do carbonato de magnésio ela é mais dura. Não sei se todo mundo já teve a experiência lá de estudar no quadro de giz, quando dá aquele arranhado lá no quadro, todo mundo até arrepia, aquilo é porque um pedacinho do carbonato de magnésio que entrou na ponta do giz, tanto que ele é duro. Então, a gente tem muita limitação de fontes de magnésio na agricultura, esse é um grande gargalo. E para a cafeicultura isso fica muito alarmado, porque a gente usa muita quantidade de potássio. E o que está acontecendo? Esse comentário seu foi muito interessante, porque muitas vezes, em geral, a gente tem investido num nutriente que talvez hoje seja um dos mais caros. Um dos mais caros hoje é o potássio. E a gente tem investido de uma forma assim absurda. Eu já fiz uma conta uma vez para um grande cafeicultor, tive acesso às análises de solo na época. Eu lembro que tinha assim mais ou menos, lembro o número de cabeça, foi muito curioso, que ele tinha de potássio na camada de 40 a 60 centímetros, 40 a 60 centímetros, eu tinha que trabalhar a minha vida inteira e não ia fazer. Era muito mais do que de milhão, que estava numa camada de muito difícil acesso. Acessa, pode ser que acesse sim, se tiver, desde que tenha um condicionamento muito bem feito, mas a tendência daquele potássio é cada vez mais ser perdido, porque é uma dificuldade de acessar aquela camada ali. Claro, a gente tem que fazer estratégias para poder acessar, mas não é fácil. Então, está tendo muita perda nesse sentido do potássio na cafeicultura, perdas passando do limite de acesso do sistema radicular, visto que o sistema radicular nosso está muito limitado, poderia estar melhor, e ainda influenciando essa questão do magnésio, que é uma grande limitação de fontes. Hoje esse manejo com magnésio ele está desafiador. Assim, eu queria ter uma solução para trazer aqui para todo mundo, falar, não, usem essa tal fonte aqui de magnésio, mas sempre que possível, se tiver uma opção de uma fonte de magnésio que vocês vejam que está viável, e é na base de sulfato, é uma fonte interessante. Ela fica sendo uma fonte interessante. A gente tem poucas no mercado, mas é interessante. Então eu vou trazer um dado para você aqui, que eu tenho tido muita felicidade dentro das nossas recomendações, que é o seguinte, doutor. Por que a gente tem tido excesso de potássio no nosso solo? Eu sempre comento isso, quem está ao meu redor sabe das minhas críticas em relação a isso. Nós temos um apelo cultural dentro da cafeicultura que ninguém produz menos de 50 sacos por hectare. Todo cafeicultor que você pergunta, eu produzo 50, não, 50. E a gente sabe que, infelizmente, a gente pega as médias que a Conab solta para a gente aí. Esses dias eu fiz um estudo, desde 2010 para cá, e a média nossa aqui, cara, é 29, 30 sacas por hectare. Mas o produtor insiste em dobrar para 50, 60 sacas por hectare. E a gente tem provocado realmente excessos estrondosos de potássio no nosso solo.
O que eu tenho feito, pessoal? Que é uma coisa lógica, matemática, eu sempre falo isso. Utilize as reservas do seu solo. Quando a gente começa a utilizar essas reservas do solo, eu começo a equilibrar drasticamente esse magnésio. E nesse caso, o calcário está sendo um excelente aliado. Quando eu trabalho com 4, 5 toneladas de calcário por hectare, logicamente elevando os níveis de cálcio e magnésio para os valores absolutos que a gente busca, eu consigo e utilizo essas reservas, fazendo essa conta que é muito simples, a gente sempre comenta, você saber quanto de potássio tem no solo é a coisa mais simples do mundo. O doutor me ensinou isso aqui há 5 anos atrás e a gente, né, tem utilizado essa teoria e tem dado muito certo. O que precisa ser feito? Uma análise de solo bem feita, né, que hoje pouca gente preza por isso, eu sou muito crítico em relação a isso, tem que ter uma análise de solo criteriosa para que você possa tomar decisão. E otimizar o que você tem no solo. É muita grana que nós estamos jogando fora, pessoal, muita grana. Eu tenho áreas de 3, 4, 5, 6 anos sem utilizar nada de potássio mineral, absolutamente nada, só utilizando reservas, porque estava com níveis estrondosos no solo. Continuo produzindo de igual para mais e tendo esse resultado do magnésio. O Brix do café muda demais da conta, o enchimento de grão é extremamente favorecido, nós temos uma granação com peneira bem mais alta, tudo através desse conhecimento básico. E é isso que a gente está tentando passar e obrigado, doutor, por ter contribuído com isso aqui também. Que isso, é muito bacana, Léo, essa questão do magnésio realmente já tem chamado muita atenção e é um elemento muito complexo. Léo, aproveitando assim, a gente falando você comentou um pouquinho da análise de solo e eu acho que é um ponto relevante da gente chamar a atenção, porque eu vejo muito erro em relação à amostragem, assim, um ponto de todo mundo ter um cuidado, né? Em relação à amostragem desse solo, é um ponto chave hoje para a gente, de fato, calcular de forma adequada e em relação ao laboratório também. O que eu vejo de variação em termos de laboratório é muito grande, muito grande. E aí faça uma experiência, né? Você mesmo faça uma experiência, pega 1 litro de solo, 1,5 litro, homogeneiza muito bem, mas muito bem. Tem que ser assim, você falar assim, eu cansei agora de homogeneizar, né, de misturar ele, faz mais um pouco, para garantir que está bem homogêneo e distribuído nos laboratórios. Naturalmente é para ter variação, não tem como ser idêntico. Mas você vai ver que às vezes tem variações assim que são gritantes, variações gritantes. E façam isso inclusive para escolher o laboratório que você vai trabalhar. Justamente. E além disso, faça uma amostragem bem feita. Para vocês terem uma ideia, hoje vamos dizer assim, um talhão, vou chutar um talhão médio aí para a cafeicultura de 20 hectares, vamos dizer. Isso aí está falando, a gente está falando de praticamente 20 milhões de litros, 20 milhões de decímetros cúbicos. Né? E o laboratório, a gente vai lá, faz uma amostra composta e tudo mais, ele vai usar 10 ml, 10 centímetros cúbicos, para representar 20 milhões de litros. Ou seja, se a minha amostragem estiver errada, esse erro ele vai só multiplicando. E aí chega para mim, às vezes, um erro pequeno, mas que vai fazer você gastar um erro ali de vírgula, que vai fazer você gastar 100 mil a mais com adubação, ou 100 mil a menos em algo que deveria, né? Às vezes, se você está adubando menos que deveria também, você vai deixar de ganhar esses 100 mil. Com certeza. Então são pontos, sabe, Léo, que eu acho que vale a pena investir num serviço de qualidade em relação à amostragem de solo, porque eu falo assim, se for uma amostragem feita na própria lavoura, com instrução, né, na própria fazenda, com instrução, com treinamento daquele profissional, é excelente. Mas o que acontece hoje é que muitas vezes, infelizmente, né, tomara que não na sua propriedade, mas o que eu tenho visto em alguns locais, quando vai fazer a amostragem manual, você pega o profissional, vamos dizer assim, no linguajar nosso, é o pior, ou mais mal treinado, e não dá nenhum treinamento para ele. Às vezes não é nem porque ele é ruim, não é porque ele não sabe. Que a hora que tirou a análise ali no solo seco e caiu aquela camadinha de 2 centímetros ali no trado, que tem que refazer, porque aquela camadinha de 2 centímetros é a mais rica que tem. Justamente. E aí, se você está deixando ela para trás, você está superestimando, você vai estar superestimando a quantidade do seu adubo, né? Porque você ficou mais pobre o seu solo. Então, assim, muitas vezes, infelizmente, isso acontece demais, a má amostragem, e é uma etapa fundamental para calcular. É uma série de sucessões de erros, né? Você amostra mal, homogeneiza mal, manda para o laboratório errado, ou o laboratório avalia de forma errada, e acaba que a interpretação também sai de forma equivocada, né? E você, profissional, que está entrando no mercado agora, ou que está entrando, ingressando na faculdade, nós estamos com um trabalho agora de conscientização dos profissionais das universidades que estão ingressando e o pessoal que está saindo.
Eu quero muito construir essa base com vocês também e dar essa contribuição do nosso conhecimento dentro das universidades. Quero fazer um trabalho de construção de base dentro das escolas, nós vamos começar isso também, para conscientizar, porque hoje nós temos um gargalo gigantesco entre profissionais que infelizmente saem formados sem saber interpretar uma análise de solo. Isso é muito crítico, porque envolve muita coisa. Né? No caso, a gente sempre brinca, né? No caso da medicina a terra esconde, no caso do agrônomo a terra mostra. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque isso envolve muito, mas muito dinheiro, né? Envolve, você mexe no bolso de muita gente. Então isso é muito importante a gente ter esse conhecimento e essa sensibilidade. E tratar cada talhão como um ser vivo mesmo, pessoal. Tem que ter a sua sensibilidade. Esse negócio de receita de bolo, padronizar a adubação, isso não existe. Nós temos que ter essa sensibilidade, esse critério para que a gente possa cada vez mais conhecer pedacinho por pedacinho da nossa fazenda e aí sim tornar o negócio rentável. Né? Essa regra de bolo, 6 kg de nitrogênio para saca de café, 8 kg. Pessoal, isso é muito particular. Não enxergue a agronomia como uma ciência exata, porque ela não é. Nós temos que ter ciência que a agronomia não é uma ciência exata. 2 mais 2 na agronomia nunca vai ser 4. Nós temos que ter essa sensibilidade como agrônomos, como pessoas, para que a gente possa, sim, crescer a nossa cafeicultura, crescer a nossa agricultura de forma muito criteriosa e respeitosa. Léo, e assim, aproveitando, eu concordo demais, acho que parabéns pelo esse trabalho. Só aproveitando assim, esse tempo, até para evitar delongar aí para quem está assistindo, uma vez que você parte do princípio de usar um pouco mais de calcário, uma vez que você parte do princípio de condicionar melhor seu solo, de corrigir esse pH, naturalmente, o pH elevando, a gente sabe que vai havendo uma reação de precipitação dos micronutrientes Exatamente. No solo, os catiônicos, né? E naturalmente, vai tendo mais resposta à fertilização foliar. Esse é um ponto importante também a gente comentar, porque senão, às vezes, você só faz aquele trabalho ali com a calagem, às vezes a pessoa ouve o vídeo e fala, rapaz, essa que é a minha solução. Mas tem que lembrar de subir a régua de todo mundo, né? E aí fazer essa adubação foliar bem feita nos momentos certos, com boas fontes, faz toda a diferença. Lembrando um micronutriente também que faz toda a diferença é o boro, né? O boro, que aí no caso do boro, pela característica dele de ser imóvel no floema, fazer ele via solo, principalmente, preferencialmente, fazer ele via solo. Eu posso fazer uma aplicação de boro foliar? Pode, eu até te falo o seguinte, que eu tenho uma informação para a soja, que normalmente aquilo que você aplica foliar na soja, 20% é absorvido, um trabalho muito bem feito lá na Alemanha, e o restante provavelmente vai chover, vai cair no solo e vai ser absorvido. Perfeito. Então assim, mas aquele cálcio boro talvez lá na florada, que é uma condição de pouca chuva, na nossa realidade hoje, talvez ele não vai fazer tanta diferença assim. O boro de fato tem que ser feito no solo. E a gente tem visto respostas a doses de boro assim, que são muito satisfatórias. O boro, além de ajudar na nutrição da planta, ele também complexa um pouco do alumínio, ajuda a eliminar um condicionador de solo também. Condicionador também. Então, trabalhar também, subir essa régua do boro, utilizar fertilizantes foliares de boa qualidade, eu acho que sobe também a régua de todo mundo. Nesse caso do boro, pessoal, mais uma contribuição das nossas consultorias aqui. Eu sou muito crítico em relação a isso também. Eu tenho usado doses do elemento boro bem acima do que a gente tem acostumado a trabalhar aqui na nossa região. Por quê? A fonte mais usual nossa aqui é o ácido bórico, por nós termos um sistema de gotejamento e ser possível fazer a fertilização, e a gente sabe que o ácido bórico se perde demais da conta. Então, se eu for trabalhar com a dose da literatura, eu vou sempre estar subestimando esse boro na planta. A gente tem trabalhado aí com doses de 5, 6 quilos do elemento por hectare e ano. Né? Logicamente, varia de acordo com a carga pendente, e as respostas que nós estamos tendo são fantásticas, tanto no pegamento quanto nesse condicionamento de solo. Eu acho que isso aí, quem estiver assistindo esse vídeo, ouça com carinho essas considerações, essas ponderações, que a gente acredita que realmente a gente mexendo na base e trabalhando nessa base, nós vamos ter muitos bons resultados. E esse é o nosso objetivo, né, doutor? Com certeza. Construir uma base para solidificar a nossa cafeicultura, a nossa agricultura. Tá bom? Bom, beleza, Léo. Então, assim, até para a gente ir caminhando aqui, eu acho que a gente bateu um papo legal aí com a turma. Eu vou, se você me permitir, eu vou só elencar aqui o que a gente comentou para ter uma sequência lógica para todo mundo. Eu acho que é interessante, eu sempre gosto de fazer isso. Eu já fui professor, eu acho bom fazer um resuminho no final. Mas, sim, resumindo, o que é a mensagem principal desse vídeo? Primeiro ponto, uma amostragem bem feita. Fazer uma amostragem bem feita. Se não sabe,
pede ajuda, pede um treinamento, treina o profissional da sua fazenda, invista em bom treinamento para sua fazenda, porque não é caro treinar, caro é o profissional fazer errado. É verdade. Né? Pague profissionais para fazer isso, né? Às vezes são detalhes que você fala, não, mas eu vou tirar dinheiro do bolso para isso, mas vale a pena. No final, o que você economiza vale a pena. Então, faça uma amostragem bem feita, utilize um laboratório de confiança, né? Manda para um laboratório de confiança, saiba interpretar essa análise de solo. Não tenha medo, né? 1.4 aqui, não tenha medo dessa questão de fazer uma correção bem feita, um condicionamento bem feito, né? Trabalhar com calcário de boa qualidade, também é um ponto importante, né? Um gesso também, eventualmente, sempre está fazendo, é bom. À medida que a gente vai subir na régua do gesso, do calcário, né? A gente também vai ter naturalmente, quando você eleva um pouquinho do calcário, você vai ter uma menor disponibilidade dos micros, faça uma adubação foliar bem feita com fontes, boas fontes. Atente para a questão do magnésio, que é um limitante hoje na agricultura. Avalie seu sistema de goteiros, porque dali está indo a sua água e está indo também o nutriente. Perfeito. Como que está? Né? Você já fez uma análise? Faça uma análise de curiosidade, pega uma análise de solo ali, como a turma brinca ali, na pingadeira, e faça uma análise de solo embaixo da onde está pingando o gotejo. E compare para você ver como que está crítico, provavelmente está crítico a situação embaixo da onde está caindo a água com o nutriente. Será que aquele MAP purificado que eu estou aplicando, caindo ali naquele pH 4,5, está sendo aproveitado, aquele fosfato? Não está, está ficando absorvido no solo, ficando absorvido. Por isso que às vezes a turma fala assim, mas quanto mais MAP eu aplico, pior fica. Não, às vezes a turma fala assim, eu estou aplicando muito MAP e está dando alguma resposta às vezes, mas por quê? Porque aquele MAP que você está está aplicando em um ambiente tão ácido que ele está sendo absorvido. Então não está tendo a resposta, na verdade, você está corrigindo o solo da forma mais cara possível. Justamente. Né? Então, atente para esses detalhes que eu acredito que faz bastante diferença, não só na cafeicultura, como na agricultura em geral, tem feito diferença em todos os lugares. Vale a pena, né? Ter uma consultoria de qualidade aí do seu lado. O Leozinho está aqui na região do Monte Carmelo, né, Léo? Sei que é difícil de dar abraço para tudo quanto é lado, mas busque uma orientação que no final sai barato, sai barato. Bom demais. Doutor, obrigado, viu, pela sua disponibilidade de tempo. Fiquei feliz demais da conta de acertar a mão nesse bate-papo aqui. Pessoal, hoje já estamos tomando um café aqui, mas o doutor, extremamente saboroso. Um café que bebeu 87,5 pontos, com notas de abacaxi ao vinho, frutas vermelhas, chocolate amargo, corpo licoroso e amanteigado e acidez cítrica. Da fazenda Antagordense, do meu consultado Vacilane Furlaneto e da minha consultada Thalita Furlaneto. Obrigado vocês, viu, por disponibilizar esse café para a gente aqui. Café que a gente ajudou a produzir, isso é muito gratificante e satisfatório para a gente. Fica aqui o meu abraço, pessoal, a minha gratificação para você, Lucas, para a ICL também, né, que disponibilizou a sua pessoa aqui para mim. Então, fico muito feliz desse bate-papo, espero que aconteça mais e mais vezes, porque o intuito nosso realmente é esse, pessoal. A gente não tem braço para atender todo mundo, mas nós temos hoje a tecnologia a nosso favor para que a gente possa levar esse conhecimento do que a gente tem vivenciado de pessoas como você para todo o Brasil, né? Ô, Léo, quero agradecer, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Você, quando começou o Café Além da Xícara, a gente estava junto aqui e você está fazendo assim um sonho virar realidade, né? Você sempre sonhou alto e está cada vez mais crescendo. Quero mandar um abraço aí para todos os professores das universidades que têm contribuído tanto, né, para a cafeicultura, às vezes são pouco reconhecidos pelo trabalho árduo que fazem, né, e uma dedicação de uma vida. A gente via assim, tão bonito ver um professor falar, rapaz, eu aposentei, muitos se aposentando, trabalhando 30, 40 anos com café, fazendo muita informação boa. Todos os consultores que fazem um bom trabalho para a cafeicultura. E a você, produtor, né, eu desejo aí uma excelente safra, que Deus abençoe essa nova etapa que vai acontecer, que vai começar. Deus abençoe com bastante, uma produtividade cada vez mais alta, uma lucratividade boa, né? Que eu desejo tudo de bom aí nessa safra, que possa ser assim uma safra abençoada para todo mundo. Forte abraço, obrigado. Café Além da Xícara, vem comigo que a moda é boa!